Provérbios capítulo 3 versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Essa passagem de Provérbios foi escrita em um período da história de Israel, provavelmente durante o reinado de Salomão, o que situa o texto por volta do século X a.C. Salomão, conhecido por sua sabedoria, é tradicionalmente associado à autoria de Provérbios. O livro reflete os ensinamentos de sabedoria que orientavam o povo de Israel em sua vida cotidiana e espiritual. Israel estava passando por um tempo de estabilidade política e prosperidade sob o governo de Salomão, e a confiança no Senhor era um princípio fundamental para a vida da comunidade. A nação israelita tinha como base espiritual a aliança com Deus, e o relacionamento com Ele deveria ser de total confiança, o que incluía não depender apenas do próprio entendimento humano, mas buscar a orientação divina. Naquela época, a sabedoria era altamente valorizada, e a mensagem de Provérbios visava ensinar o povo a viver de acordo com os princípios de Deus, promovendo uma vida justa, pacífica e bem-sucedida. O conselho de confiar em Deus de todo o coração era um lembrete constante de que a verdadeira sabedoria não estava nas estratégias humanas, mas na dependência completa de Deus, que guiava as decisões e o caminho do povo escolhido. A passagem de Provérbios capítulo 3 versículos 5 e 6, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas, está profundamente ligada ao contexto do reinado de Salomão e à visão de sabedoria e vida espiritual do antigo Israel. Esse período, marcado por estabilidade e prosperidade, também foi uma época de intenso desenvolvimento intelectual e religioso, em que a busca pela sabedoria divina era uma característica central da vida cotidiana e governamental. Na cultura israelita, a confiança no Senhor era o cerne do relacionamento entre Deus e seu povo. O conceito de coração na Bíblia refere-se não apenas às emoções, mas ao centro de todo o ser, seu intelecto, a vontade e as emoções combinados. Confiar em Deus de todo o coração significava uma dependência completa de sua orientação e sabedoria, rejeitando a autossuficiência. Essa mensagem era especialmente relevante no tempo de Salomão, conhecido por sua sabedoria, mas também ciente das limitações humanas. Embora Salomão fosse dotado de grande discernimento, ele sabia que o verdadeiro entendimento vinha de Deus. O Israel daquela época era uma nação que vivia em meio a outras culturas e influências estrangeiras, muitas vezes tentada a se desviar para práticas e filosofias pagãs. Havia constante pressão para se adaptar às ideias de autossuficiência ou confiar em alianças políticas e estratégias humanas, algo que o próprio Salomão enfrentou em sua gestão. No entanto, Provérbios reafirma a centralidade de Deus como a fonte de sabedoria e direção. O chamado para não se apoiar em seu próprio entendimento reflete essa tensão, se enquanto a sociedade e os líderes poderiam ser tentados a confiar em suas próprias capacidades e nas conveniências do momento, o povo de Deus era desafiado a buscar uma orientação superior. Quando o texto fala em reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, ele reforça a ideia de uma fé abrangente, que não está confinada ao culto religioso ou à vida espiritual, mas que permeia todas as áreas da vida. Na sociedade israelita, isso significava que tanto o rei quanto o povo comum deveriam buscar a orientação divina em questões governamentais, pessoais, familiares e comerciais. Essa era a sabedoria prática de Israel, a vida bem-sucedida e justa dependia de uma interação constante com Deus, reconhecendo-o não apenas nos momentos de crise, mas em cada decisão diária. O contexto histórico também revela a promessa de Deus de o endireitar as veredas, uma metáfora para a vida direcionada e abençoada por Ele. No antigo Israel, as veredas tortuosas muitas vezes simbolizavam escolhas erradas, desobediência e os caminhos que levavam à destruição. A ideia de que Deus endireita o caminho daqueles que confiam nele sugere que, mesmo em um mundo instável e desafiador, Deus oferece clareza, propósito e segurança. Para uma nação que frequentemente se via à mercê de nações poderosas ao redor, como o Egito, a Assíria e Babilônia, essa confiança em Deus oferecia uma esperança de segurança e uma vida guiada. Assim, Provérbios capítulo 3 versículos 5 e 6 se destaca não apenas como um ensinamento moral ou espiritual, mas como um chamado fundamental para que Israel, como nação e como indivíduos, vivesse sob a sabedoria e a soberania de Deus, mesmo em meio às pressões internas e externas.
Era uma mensagem clara e a verdadeira sabedoria, a verdadeira prosperidade e o verdadeiro sucesso vinham da confiança total em Deus e de uma dependência contínua de sua orientação, algo que transcende o contexto da época e ressoa profundamente até hoje. Provérbios capítulo 3 versículos 5 e 6 é um dos trechos mais conhecidos das Escrituras e carrega uma profundidade teológica e prática que merece uma análise exegética detalhada. Essa passagem fala diretamente sobre a confiança no Senhor e a rejeição da autossuficiência humana, oferecendo uma visão integrada sobre fé, sabedoria e vida prática. Eu confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios capítulo 3 versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração. O verbo hebraico para confiar aqui é obatak, que transmite a ideia de uma confiança absoluta, dependente, sem reservas. Não é apenas uma confiança parcial ou condicional, é uma entrega total. O Senhor é identificado pelo tetragrama YHWH, o nome pessoal de Deus no Antigo Testamento, que denota o Deus da aliança, o que é importante porque evoca o relacionamento pactuado de Israel com seu Deus, onde a fidelidade de Deus à aliança é central. A palavra coração em hebraico, lev, refere-se não apenas às emoções, mas também ao intelecto, à vontade e ao centro da pessoa. Diferente do pensamento ocidental moderno que separa emoções e razão, o coração no pensamento hebraico engloba a totalidade da pessoa, suas emoções, pensamentos e decisões. Assim, confiar no Senhor de todo o coração implica uma entrega total de todas as dimensões do ser humano a Deus, sem divisões. E não se apoie em seu próprio entendimento. O verbo para apoiar-se, oshan, é usado aqui para expressar a ideia de depender, confiar, ou literalmente o encostar-se. A advertência é clara e não confiar no entendimento humano. O termo hebraico para o entendimento é obina, que está relacionado à capacidade de discernir ou compreender. Isso não quer dizer que o entendimento ou a sabedoria humana seja algo inerentemente mau, mas sim que não deve ser a fonte última de confiança. No Antigo Testamento, o entendimento humano, separado da sabedoria divina, é frequentemente mostrado como falho, limitado e sujeito ao erro, Isaías 55 2.8 e 9. Aqui, a advertência é contra a autossuficiência. O autor não nega o valor do entendimento, mas ressalta que ele deve estar subordinado à confiança em Deus, cuja sabedoria é infinitamente superior. Esse contraste entre o entendimento humano e a sabedoria divina é uma ênfase central em todo o livro de Provérbios. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. O verbo reconhecer é oiada, que significa o conhecer, mas em um sentido profundo e experiencial. Não se trata de um conhecimento teórico ou abstrato, mas de um relacionamento ativo e prático com Deus. Esse o conhecer implica em reconhecer Deus em todas as situações da vida, vendo a mão de Deus, submetendo-se à sua vontade e dependendo dele em todas as esferas da existência. Os caminhos, Derek, são uma metáfora comum nas Escrituras para a vida e suas escolhas. Portanto, reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos significa que, em todas as decisões, nas escolhas do dia a dia e nos rumos mais amplos da vida, Deus deve ser consultado e reverenciado. E ele endireitará as suas veredas. A última parte da passagem contém uma promessa: endireitará as suas veredas. O verbo endireitar é oiachar, que significa o fazer reto ou o tornar direto. As veredas ou caminhos são o orais, outro termo hebraico para caminhos, mas que aqui parece ter um sentido mais focado nas trilhas ou nas escolhas de vida que uma pessoa faz. O sentido geral é que Deus guiará a pessoa pelo caminho correto ou eliminará obstáculos, dando direção clara à vida. A metáfora sugere que, ao confiar em Deus e depender dele, a vida será guiada de maneira correta, com decisões justas e seguras, refletindo a orientação divina em contraste com as escolhas tortuosas que resultam da autossuficiência. Esse texto reflete um dos temas centrais de toda a Bíblia, a dependência do ser humano em Deus como fonte de sabedoria e direção. Essa confiança no Senhor está enraizada no conceito de que Deus é soberano e benevolente, fiel às suas promessas, e, portanto, digno de confiança total. A tradição de sabedoria israelita, especialmente nos Provérbios, ensina que a verdadeira sabedoria começa com o temor do Senhor, Provérbios capítulo 1 versículo 7. Essa confiança inabalável em Deus é vista como fundamento para uma vida próspera e justa.
O conselho de não depender do entendimento humano, embora não desvalorize o intelecto, ressalta a limitação da capacidade humana em comparação